Salve, galera! Estamos começando mais um Clube Repórter, o seu programa científico favorito. No programa de hoje, o assunto abordado será vida e evolução. Teremos a participação do nosso doutor em evolução, Gabriel Brandão. Também teremos a participação de dois alunos do nono ano da escola Professora Maria Oliveira no nosso jogo Responda ou Não Evolua. Sem mais enrolações, vamos começar. Olá, obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar de programas como esse e auxiliar no entendimento da ciência para todos. Bom, então vamos ao assunto. Evolução é um processo no qual ocorrem mudanças nos seres vivos ao longo do tempo, levando frequentemente ao surgimento de novas espécies. Essas modificações são passadas para os descendentes, e é por isso que muitos autores definiram a evolução também como a descendência com modificação. Importante! O estudo da evolução pode ajudar a entender a história da Terra, uma vez que percebemos que as formas de vida que hoje conhecemos não são as mesmas que viveram milhares de anos atrás. Isso significa que as espécies têm uma história evolutiva e que muitas mudanças acontecem nelas até existirem as características que observamos hoje. Agora vocês devem estar se perguntando, mas como acontece a evolução? A evolução acontece através de mudanças nos genes, que são as instruções para construir os organismos. Quando um ser vivo se reproduz, ele tem pequenas mudanças nos genes. Um descendente não é igual ao outro. Essas diferenças entre seres vivos das mesmas espécies ocasionam a seleção natural. A seleção natural é um dos principais mecanismos da evolução, propondo que os seres mais adaptados sobrevivem. Essa teoria foi elaborada por Charles Darwin, naturalista britânico do século XIX. No geral, podemos dizer que há três tipos de seleção natural. A seleção direcional, que favorece um fenótipo extremo, como o favorecimento da sobrevivência de peixes com tamanho grande apenas, dentro de uma espécie. Outro tipo de seleção é a estabilizadora, que favorece um fenótipo intermediário e não extremo. Por exemplo, a predominância de genes em heterozigose, que não é o dominante nem o recessivo puros. E o último é a seleção disruptiva, que favorece os fenótipos extremos, ambos os fenótipos extremos, não apenas um, eliminando os intermediários. Não se preocupem muito com os tipos, o mais importante que vocês precisam saber é o conceito geral da seleção natural. Para exemplificar a ação da seleção natural ao longo do tempo evolutivo, vamos fazer um jogo simples, que simula diferentes picos na natureza e as diferentes sementes utilizadas como alimentos para algumas aves. De certa forma, foi isso que Darwin observou nos tentilhões das Ilhas Galápagos para elaborar sua teoria de como a natureza seleciona os organismos mais aptos àquele ambiente. Aqui nós temos as variadas sementes disponíveis em um cenário natural hipotético. Os pegadores simbolizam os bicos das aves que estão presentes nesse local. A princípio, todos são alimentados com sucesso, mas é possível perceber que há variação nas sementes consumidas pelos diferentes organismos. Em um segundo momento, o cenário já é de cada vez mais escassez de sementes grandes, portanto os bicos de menor tamanho são beneficiados naquele ambiente. A população das aves de bicos grandes e pequenos varia de acordo com a disponibilidade de alimento na natureza. Essa simples atividade evidencia que certos fenótipos podem ser vantajosos em uma condição ambiental e desvantajosos em outra. Vamos agora discutir um pouco sobre as evidências do processo evolutivo que podemos observar atualmente. Evidência fóssil. Os fósseis são restos ou vestígios de organismos que viveram no passado e estão preservados. Nos mostra a extinção e a especialização dos seres vivos. Órgãos homólogos. As homologias são características comuns que indicam certo parentesco entre as espécies. Isso significa que, em algum ponto da história evolutiva, esses animais tiveram um ancestral em comum. Estruturas vestigiais. As estruturas vestigiais são aquela com pouca ou nenhuma função para determinado organismo. Elas simbolizam estruturas remanescentes de outras que foram importantes nos ancestrais. Evidências celulares e moleculares. É possível observar em diferentes espécies características celulares e moleculares em comum. Muitas espécies, como nós e o macaco bonobo, apresentam DNA extremamente parecido, o que indica parentesco.
Espero que, de alguma maneira, essa explicação tenha ajudado você na compreensão da evolução e do que ela significa na área de biologia, já que o seu mecanismo, a seleção natural, pode ajudar a compreender melhor características atuais de vários seres vivos. Até a próxima! Agradecemos a participação do nosso cientista, Dr. Brandão. Agora vamos começar o quadro Responda ou Não Evolua. Para esse jogo, eu vou chamar duas pessoas aqui, dois alunos do nono ano, Isabelle e Wilson. Muito bem-vindos. Obrigada. No nosso jogo, as nossas perguntas serão baseadas na explicação do nosso cientista. Estão preparados? Sim. Vamos começar. Pergunta número 1. A seleção natural pode atuar de 3 formas diferentes. Letra A, direcional, estabilizadora e disruptiva. B, disruptiva, progressiva e estabilizadora. C, estabilizadora, direcional e imutável. Mão na orelha. Valeu! Letra A. Isabelle, depois primeiro. Letra A. Isabelle, a resposta está correta. Vamos agora para a pergunta de número 2. Qual dessas alternativas não contém evidência de evolução? A. Fósseis. B. Órgãos homólogos. C. Evidências celulares. E D. Todas as alternativas estão corretas. Mão na orelha. Valendo! Wilson vai primeiro. Qual é a resposta? Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Tem certeza? Sim. A resposta está correta. Agora vamos para a pergunta do desempate. Mas antes, uma breve explicação sobre estruturas homólogas e análogas. Sabemos que as estruturas análogas possuem as mesmas funções, pois sofreram as mesmas pressões evolutivas, porém possuem origens embrionárias distintas. Já as estruturas homólogas podem possuir funções distintas, mas possuem a mesma origem evolutiva, pois têm um ancestral comum. Agora, vamos para a pergunta. Qual das imagens na tela é uma estrutura homóloga? Imagem número 1. Imagem número 2. Nenhuma delas. Mão na orelha. Valeu. Wilson, qual a sua resposta? Imagem número 1. Tem certeza? A resposta está correta. Parabéns! O nosso criador de hoje é o Wilson. E assim a gente encerra o programa de hoje.